tarde e boa noite. Deus abençoe a você conectado com este vídeo. Nós vamos com muita alegria mais uma vez meditar na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 16, os 6 primeiros versículos, onde a Palavra de Deus neste texto diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Amém? Minha gente, no domingo próximo passado, nós comentamos e refletimos a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E na ocasião, nós refletimos e analisamos que a multidão embevecida, extasiada, deslumbrada, estendeu mantos, ramos, folhas, palmas e flores, formando um tapete para Jesus em um jumentinho desfilar, sendo aclamado como Rei dos Judeus em Jerusalém. Não obstante, entre aquele domingo e este domingo da Páscoa, aconteceram os fatos mais paradoxais da história do cristianismo. Naquele domingo, Jesus é ovacionado, Jesus é aplaudido, Jesus é honrado, Jesus é reconhecido e Jesus é aclamado Rei dos Judeus nas ruas de Jerusalém. Um pouco depois, 4 dias apenas, entre a quinta-feira à noite e a tarde da sexta-feira, este mesmo Jesus, que havia sido honrado e ovacionado, aclamado como Rei dos Judeus, agora Jesus é preso, Jesus é escarnecido, Jesus é humilhado, Jesus é açoitado, Jesus é desonrado, Jesus é julgado, Jesus é condenado, Jesus é crucificado, Jesus é morto e Jesus é sepultado. Uma volta e uma reviravolta naqueles poucos dias daquela semana agitada na cidade de Jerusalém. Olha, minha gente, o tamanho do paradoxo que volta na concepção do povo. Em 5 dias apenas, Jesus Cristo navegou de um polo ao outro. Em 5 dias apenas, Jesus Cristo foi transformado pela multidão de Rei dos Judeus a um malfeitor de alta periculosidade na cidade de Jerusalém. Ele foi transformado de rei a um bandido que merecia a pena máxima, a pena capital, a um bandido que merecia a pena de morte e morte de cruz, a morte mais humilhante já conhecida na história da humanidade. Assim crucificaram Jesus. Minha gente, que giro, né? Que semana agitada, que semana movimentada. E a gente em casa estava conversando a respeito disso, e a minha filha disse que esta semana em Jerusalém a terra não girou, mas a terra capotou, e capotou mesmo. Em Mateus 27, 50 e 51, nós vemos que Jesus Cristo, após render a Deus o seu Espírito, a Bíblia fala que o véu do templo que separava o lugar santo dos santos lá em Jerusalém, este véu rasgou em 2 pedaços de alto a baixo. Neste mesmo dia, a terra
tremeu. Neste mesmo dia, as rochas se fenderam, se racharam, partiram e se esmiuçaram. Verdadeiramente, a terra capotou nesta semana na cidade de Jerusalém. Literalmente, a terra capotou. E teve mais, a respeito de Jesus Cristo, ainda havia surpresa. Esta foi a volta. Jesus transformado de rei a bandido, mas teve uma reviravolta. 3 dias depois de Jesus ter sido sepultado, no domingo da Páscoa dos judeus, Jesus Cristo ressuscitou mais uma vez. A terra capotou. A Bíblia diz que a terra tremeu. Lá em Mateus capítulo 28, versículos de 2 em diante, a palavra de Deus diz que houve um grande terremoto, um anjo desceu do céu, rolou a pedra, Jesus Cristo saiu, os soldados que vigiavam o sepulcro, assustados, caíram como mortos, desfalecidos. As mulheres que vieram ao túmulo tiveram a grande surpresa de serem confortadas pelo anjo, que disse a elas: não tenhais medo, eu sei que vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado, mas vocês perderam a viagem. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Entre, olhe o lugar que ele estava, confira, porque Jesus ressuscitou. Amém, minha gente? Que surpresa maravilhosa essas mulheres tiveram. Que alegria, minha gente, para aqueles corações aflitos, tristes, cabisbaixos. Que alegria, que alívio para aquelas mulheres. E era, minha gente, só o começo de uma grande festa. E o anjo vai e diz a essas mulheres eram, como nós já lemos lá, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé. E o anjo diz a essas mulheres: olha, agora vocês vão dizer aos discípulos para caminharem até a Galileia, que lá eles verão Jesus Cristo ressurreto. E as mulheres foram imediatamente alegres, felizes, satisfeitas, e mais surpresa no caminho. Enquanto elas caminhavam, Jesus vem ao encontro delas, e elas abraçam seus pés, adoram, e o próprio Jesus diz a elas: vão dizer aos meus irmãos. Olha, minha gente, que Jesus chama os discípulos de irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, e nele nós também somos feitos filhos de Deus. E Jesus nos considera como filhos de Deus, e se ele é o Filho de Deus, portanto, nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele é o primogênito dentre os mortos. Como ele ressuscitou, significa que nós ressuscitaremos com ele também. E Jesus confirma a mensagem do anjo e diz: diga aos meus irmãos que caminhem até a Galileia para o encontro feliz e alegre que teremos lá. Amém, minha gente? Que coisa maravilhosa! Só Jesus para nos proporcionar uma reviravolta na história, como de fato fez e sempre faz em nossas vidas. Jesus é simplesmente surpreendente, Jesus é simplesmente invencível. Amém? E nós falamos que nessa semana agitada teve uma volta. Jesus foi de rei a malfeitor, mas teve uma reviravolta. Ele foi de malfeitor ao Senhor da vida. Se apresentou vivo em Jerusalém, e diz a palavra de Deus escrita por Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 3, que Jesus Cristo ficou por um período, por um espaço de 40 dias da sua ressurreição até a sua ascensão aos céus, aparecendo e ensinando os seus discípulos com muitas provas infalíveis. E nesse período de 40 dias, Jesus apareceu a essas mulheres
Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus apareceu aos seus discípulos lá na Galileia, quando Tomé não estava. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, e desta feita estava Tomé, que havia duvidado da ressurreição de Jesus, ocasião em que Jesus chama Tomé e diz: Tomé, pegue o teu dedo, coloque aqui nas chagas de minhas mãos, confira o sinal dos cravos, pegue a tua mão, coloque no meu lado, onde foi perfurado pela lança daqueles carrascos da crucificação. Tomé, agora porque vistes, crestes, não sejais incrédulo, Tomé, mas crente. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E Tomé diz a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Amém. Jesus apareceu também novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 15, verso 6, que Jesus apareceu de uma só vez a mais de 500 pessoas, e os comentaristas dizem que foi no dia da sua ascensão ao céu. E todas essas pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. E por último, o apóstolo Paulo diz que Jesus apareceu a ele quando ele ainda era um incrédulo e perseguia a igreja de Jesus Cristo, onde no caminho de Damasco ele teve um encontro pessoal com Jesus, de onde teve a sua vida transformada para todo sempre. De um perseguidor da igreja de Jesus Cristo, transformou-se no maior evangelista de todos os tempos. E foi ele, da pena do apóstolo Paulo, que saiu as páginas mais belas, mais lindas, argumentos mais contundentes a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, onde ele escreveu mais ou menos cerca de 20 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo, entusiasmado, termina então esse escrito sobre a ressurreição, essa defesa pujante, essa defesa contundente, dizendo que a morte foi tragada, foi engolida na vitória. Amém, minha gente? E ele ainda desafia com muito vigor que aquela que até então era a maior inimiga da humanidade, agora está derrotada. E ele vai e desafia: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, ó sepultura, aonde está a tua vitória? Acabou, acabou. Nós temos a vitória da vida sobre a morte através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz no verso 56 que o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o ferrão. Aguilhão é ferrão. O ferrão da morte é o pecado. Com este ferrão, a morte ferrua os seres humanos. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 3 e 23 que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado é o ferrão com que a morte executa a humanidade. Agora, Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele foi de propósito. Ele veio para derramar seu sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é o sangue de Jesus derramado na cruz que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus Cristo que elimina o pecado, que a Bíblia diz que é o ferrão, é o aguilhão da morte. Então o sangue de Jesus Cristo quebra, arranca o pecado, arranca o aguilhão da morte. Por isso que Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Teu aguilhão foi arrancado pela força e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Por isso que Jesus foi crucificado, por isso que Jesus foi morto, por isso que Jesus foi sepultado, porque a morte de Jesus Cristo deu ocasião
para a sua ressurreição. Como Jesus ressuscitaria se não tivesse sido morto? Então, de propósito, Jesus entregou a sua vida, como ele disse, para depois tomá-la. Como ele disse várias vezes aos seus discípulos, que ele padeceria em Jerusalém, seria escarnecido, seria morto, seria sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, como de fato ressuscitou. E porque ele vive, porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. A morte de Jesus deu ocasião à sua ressurreição. E graças a Deus que Jesus venceu a morte, porque a morte não pode vencer a vida. Jesus disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A morte pode matar a todos, mas ela não pode matar a vida. Ao contrário, a vida prevaleceu sobre a morte. Porque ele vive, nele nós viveremos também. Esta é a mensagem do cristianismo, essa é a mensagem da nossa fé cristã, essa é a mensagem que traz ao nosso coração esperança. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. A morte não nos faz medo, porque a morte é só uma oportunidade para amanhã depois acontecer a nossa ressurreição. Ele é o primogênito, o primeiro gerado entre os mortos. Nós ressuscitaremos nele depois. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique essa mensagem de fé, de amor, de esperança, de vitória para a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, obrigado pela mensagem mais alvissareira de toda a história da humanidade. A mensagem da ressurreição de Jesus Cristo, ocasião em que definitivamente Jesus Cristo venceu a morte. Jesus cravou de uma vez por toda a vitória sobre a morte. Obrigado, meu Senhor, porque por ele nós também um dia haveremos de ressuscitar e ressuscitaremos nele para a vida eterna. Quero pedir, meu Pai, que essa mensagem gostosa de fé e de esperança possa abalar o coração de todos que estiveram, meu Senhor Deus, conectado com este vídeo, principalmente, Senhor Deus, aqueles da minha família, a quem carinhosamente eu peço, Senhor Espírito Santo, que os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que a nossa família, querido Pai, deixe de prestar-se a uma religião formal e institucionalizada, mas que abrace Jesus Cristo como Salvador pessoal. Peço, meu Senhor, carinhosamente, por todos os teus servos que estão espalhados por toda a face da terra, e que, ó Deus, a mensagem da ressurreição anime e venha fazer com que estejamos mais entusiasmados para trabalhar na obra de Jesus Cristo, como Paulo terminou a sua carta. Por causa da ressurreição de Jesus Cristo, ele diz aos crentes: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, intensos na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E todos os que creem em nome de Jesus Cristo digam amém e graças a Deus.